No dia seguinte, Itianium continua a experimentar a aura da sorte. O resultado foi decepcionante. Ele encontrou uma prata quebrada no canto de seu quarto. Nenhuma melhoria em suas artes marciais, ou encontrar qualquer fruta espiritual em qualquer lugar, e assim por diante, simplesmente não há recompensa suficiente para essa habilidade cara. Não existe tal coisa aqui, a menos que a sorte seja realmente desafiadora do céu. Ele pensou que talvez algo que realmente valesse a pena cairia do céu. Se eu usar fora, talvez o efeito seja muito melhor. Ele quer experimentar esta Lucky Aura na floresta. Se ele tiver sorte, ele pode realmente encontrar tesouros enterrados. Por enquanto, ele desativou a Lucky Aura. Ele consome um Crazy Point a cada segundo. Essa taxa de consumo é muito angustiante. Ele só ganha 5 Crazy Points por matar um lobo da neve, é isso, só pode durar 5 segundos, e é uma situação muito lamentável. Quando ele ia sair para sua experimentação, Xiaolin ancora e entra, sem se atrever a olhá-lo nos olhos. Jovem mestre, o senhor do palácio o chamou para participar da reunião de anciãos. Reunião de anciãos. Aspas. Itianium imediatamente adivinhou que era sobre seus próprios assuntos. Sua situação aqui tem sido muito controversa. Desta vez não é exceção. Então eu vou agora, irmã Xiaolin, você também vai? Itianium perguntou cuidadosamente, não querendo criar uma situação embaraçosa novamente. Não, a reunião de presbíteros é para você ir, não estou qualificado para entrar. Pelo menos ela pode olhar para ele nos olhos agora, então deve ficar tudo bem. O nível de cultivo de Xiaolin não é alto, ela é apenas uma atendente no Palácio de Jade, especializada em servir, então seu status não é alto entre os outros discípulos. Itianium não disse mais nada. Ele começou a caminhar em direção à reunião. Não muito tempo depois que ele chegou ao Elder Hall, sentado na frente de Xishuiun e do outro lado estão 3 anciões. O resto dos discípulos de elite sentados no Palácio de Jade são do Reino de Refinamento Espiritual, esses 3 anciões são todos do Reino de Condensação Central. Mas eles são muito mais velhos que Xishuiun. Itianium entra e todos os olhos estão sobre ele, mas é diferente dos olhos habituais de desgosto e insatisfação. Já discutimos isso antes. Em geral, existem 2 problemas. A primeira é deixar Tianium se tornar um discípulo do Palácio de Jade, a segunda é para dar a ele a permissão para entrar nas ruínas antigas de imersão nos céus. Xishuiun respondeu solenemente. Eu não sei quais são os problemas aqui, anciãos. Aspas. É inegável que sua atuação é surpreendente, mas desde a criação do Palácio de Jade, nunca aprovamos um discípulo homem. As regras não podem ser quebradas, e seu reino não é tão alto. Se ele entrar nas ruínas antigas imersas no céu, ele sofrerá. Ele é filho de um criminoso. Dar-lhe abrigo é a maior tolerância. O primeiro a falar é o segundo ancião Jian Yuping, olhando para os olhos de Itianium com um olhar hostil. Seus argumentos são sólidos, as regras não podem ser quebradas, seu reino de cultivo não está à altura do padrão, naturalmente é impossível chegar onde ele quer com essa conquista. Mesmo com sua vitória no torneio ainda não é suficiente, as regras não é o que está errado aqui. Itianium se sentiu desconfortável. Este ancião lança argumentos sólidos um após o outro, mesmo que ele nunca tenha provocado esse Jian Yuping, mas como sua mãe faz algo que quebrou a regra. Parece que ele é quem deve arcar com as consequências. Eu concordo com as opiniões do segundo ancião. As regras são absolutas. Os discípulos do sexo masculino nunca receberam permissão para se tornarem discípulos internos. Se desta vez quebrarmos as regras, isso definitivamente fará com que muitos homens de fora venham aqui e causem grandes problemas ao Palácio de Jade. Terceiro Elder Lu Sibin disse. Ela está certa, não podemos quebrar as regras. No entanto, podemos compensar outras coisas por isso. Por exemplo, artes marciais, você pode deixá-lo treinar o que ele quiser.
A atitude do grande ancião Moiu é muito melhor do que os outros. Pelo menos ele só reclama do fato de terem regras que não podem ser quebradas, então nada pessoal, e em troca ela lhe deu uma compensação, é muito melhor. 3 anciãos optaram por negá-lo, o que não é surpreendente. É só que ele trabalhou duro por causa do Palácio de Jade, e é muito cruel ser tratado dessa maneira. Outros discípulos, vocês têm alguma opinião? Xixu Yun é surpreendentemente calmo. Os discípulos ao seu redor se entreolharam e optaram por permanecer em silêncio. Os mais velhos já deram sua opinião. O próximo passo para o plano deles é expulsar Tianyun do Palácio de Jade. Xixu Yun disse solenemente. Parece que todo mundo escolhe negar e expulsá-lo, então eu também tenho minha própria ideia sobre isso. Tianyun se tornará um discípulo formal e obter a permissão de entrada para as ruínas antigas imersas no céu. Isso é ruim, e Tianyun pensou, sua tia está tomando uma decisão completamente baseada em seu próprio preconceito, essa não é uma boa perspectiva de uma posição de líder. Senhor do palácio, isso não deve acontecer. Isso não está de acordo com as regras, vai manchar a reputação do nosso Palácio de Jade. O segundo ancião imediatamente defende sua opinião. Sim, não podemos permitir isso, mesmo que apenas desta vez, definitivamente será um problema mais tarde. Por tantos anos, o Palácio de Jade não admitiu nenhum discípulo homem. Disse o terceiro ancião. Os olhos de Xixu Yun estão frios, solenemente disse. Se bem me lembro, o discípulo oficial resgatado há muito tempo era um homem, mas foi mudado mais tarde. Não é possível alterá-lo de volta agora. Não estou dizendo que vamos recrutar discípulos do sexo masculino no futuro também. Nós só precisamos recrutar um discípulo masculino e apenas por enquanto. Aspas. E é verdade, embora. No passado, o Palácio de Jade tinha discípulos do sexo masculino, ele é um dos ancestrais. Mas porque ele fugiu de seus deveres e abandonou outros ancestrais que criaram o palácio juntos, isso leva à revolução de apenas recrutar mulheres discípulas. Para ser honesto, de acordo com o desempenho do torneio Spirit Sect antes, se não for pelo esforço de Tianyun, não apenas perderemos uma permissão de entrada para Heavens Immersing Ancient Ruins, mas também perderemos a honra do Jade Palace. Qual deles é mais importante para você, nossa reputação ou regras? Aspas. Em outras palavras, todos estão apenas sendo teimosos com as regras e não pensaram no que aconteceria caso perdessem o torneio mais cedo, e a aura de Xixu Yun emitida é tão intensa. Tanto que os 3 anciões não podem nem comparar com sua. Esta é a aura que o senhor do palácio deveria ter. Mas, antes que Jian Yuping terminasse sua frase, Xixu Yun interrompeu. Segundo o ancião, eu sei qual é sua intenção, você quer dar a permissão de entrada que Tianyun ganhou para seus próprios discípulos. Mas esta é a vitória de Tianyun. Não lhe dou esta autorização de entrada porque o trato especialmente. Se ele ainda é uma pessoa impotente, não pode cultivar e não contribuiu de forma alguma para esta vitória, então eu vou recuar. Mas isso é o que ele mesmo ganhou. Ele mesmo ganhou essa permissão, ganhando o torneio e mantendo a reputação de Jade Palace, ele merece isso. E Tianyun ouviu toda a palavra de sua tia, como esperado do senhor do palácio, ela é realmente convincente, é o que ele pensava. Se não fosse ele, muito menos a permissão de entrada, o Jade Palace também perderia sua reputação, se fosse o caso, a própria permissão de entrada não estaria mais em nossas mãos. Jian Yuping estava com tanta raiva que Xixu Yun viu através dela. Ela só queria deixar seus próprios discípulos irem para essas ruínas antigas imersas no céu. Esta é uma grande oportunidade, como ela pode deixar essa chance passar? Seu reino é muito baixo, eu discordo. Mesmo se você entrar, você não pode aproveitar todo o potencial das ruínas antigas imersas no céu, e você pode perder sua vida também. Jian Yuping deve tentar negar a entrada de Tianyun, não importa o que. Ele ainda tem meio ano antes de entrar em Heavens Immersing Ancient Ruins.
Eu acho que Tianyun pode romper para o segundo nível mínimo padrão do reino de refinamento espiritual neste momento, não deve haver nenhum problema, há mais problemas que o incomodam. Shi Shuiyun sorriu levemente. Ele avançou para o reino de refinamento espiritual. Aspas. Eles estão todos atordoados, eles pensaram que o cultivo de Tianyun é o reino do refinamento do corpo, eles não esperavam que ele tivesse rompido para o reino do refinamento do espírito. Parece que ele está pronto para avançar para o segundo nível do reino do refinamento do espírito. Tianyun sorriu levemente, isso é muito fácil, sem mencionar que ele invadiu o reino de refinamento espiritual em meio ano. Mesmo atingindo o quarto nível do reino de refinamento espiritual não deve ser problema. No entanto, ficar aqui é definitivamente um problema, não há mais monstros que atendam à sua necessidade de EXP. Bem, mesmo que seja esse o caso, ele não pode ser um discípulo formal. Isso não está de acordo com as regras e, no máximo, ele só pode se tornar um discípulo externo. Eles ainda estão impassíveis com sua antiga regra e aderem a isso. Isso mesmo, ele se tornará discípulo externo. Shi Shuiyun concordou muito revigorada, deixe todos se perguntarem, eles pensaram que Shi Shuiyun não iria ceder. Eles não esperavam que ela concordasse imediatamente. Ela aceitou assim. De qualquer forma, discípula externa ou discípula oficial não faz diferença para ela, é apenas um nome, meras formalidades no palácio. Tianyun, você tem que trabalhar duro para se cultivar, e quando você entrar em Heavens e Mercy em Enchant Ruins, será uma grande oportunidade para você acelerar ainda mais seu treinamento. Shi Shuiyun disse com o coração pesado. Farei o meu melhor. Aspas. Tianyun olhou para sua expressão séria e assentiu. Missão principal. Conquiste os céus imergindo ruínas antigas. Recompensa. Controle dos céus imergindo ruínas antigas, 100.000 XP, 10.000 pontos loucos, espada do infinito. Depois de ver a recompensa desta missão principal, ele ficou chocado. É como se a recompensa fosse boa demais para ser verdade.